E vamos fazer a leitura de barcos carregados de vinho descem o Eufrates, do livro de Jean Botelho. No começo eram os deuses. Vamos lá. Inscreve-se no canal, curte, comente, compartilhe. Barcos carregados de vinho descem o Eufrates. Para voltar à nossa Mesopotâmia, desde o velho Uruilindina, século 24 a.C., até o fim da história do país, nos primórdios de nossa era, o vinho aparece cada vez mais frequentemente nos textos. Sinal evidente de que se havia tomado gosto por ele, sem contudo abandonar a água pura, de um lado, e a cerveja, de outro, como testemunham esses mesmos documentos. É possível, sobretudo, após a metade do segundo milênio antes de Cristo, que aqui e ali se tenha até mesmo a partir de um pequeno pé praticado ao mesmo tempo a vite e a vinicultura, ainda que se tenha tido que esperar a conquista de Alexandre o Grande em torno de 330 anos antes de Cristo, para que essas indústrias fossem levadas até o sul do país. O Vale do Diyala, no nordeste de Bagdá, e os Piemontes de Zagros produziram alguns vinhos conhecidos por seu nome geográfico, como nossas regiões produtoras. Mas, uma vez mais, bastante tardiamente e de maneira inteiramente secundária, o vinho aparece sobretudo e em toda parte como objeto de um comércio ativo e de importância a partir da região sírio-armênia, seja por meio das caravanas, seja ao descer de barco o Eufrates, principalmente a partir do porto de Carquemish, cerca de 100 quilômetros a nordeste do Alepo. Desse comércio, desde a primeira metade do segundo milênio a.C., mais tardar temos inúmeros ecos dos papéis e cartas de negócios. E recuperamos aos milhares. Eis aqui 2 trechos eloquentes. Trata-se de cartas enviadas por um negociante babilônio chamado Belanu, que vivia por volta de 1750 anos a.C., na cidade de Sipar, 30 quilômetros ao norte da cidade da Babilônia. Ele tinha, entre outros, um ajudante chamado Aoni, encarregado de ir pessoalmente, percorrendo o Eufrates, comprar e enviar para ele diversas provisões que detalhava e vendia na Babilônia. O amargo de Tupliash, região produtora da Mesopotâmia. Em uma primeira missiva, Belano o censura por ter esquecido ou perdido a oportunidade de comprar-lhe vinho, o que demonstra ao menos que fazia deste objeto de comércio. Os barcos fretados, carregados e mandados por você chegaram aqui, em Sipar, final do percurso.
Mas por que você não comprou também, fazendo com que chegasse a mim vinho de qualidade? A mim, em pessoa, nos próximos 10 dias. Uma outra vez, tendo a informação de que o carregamento de vinho fora desembarcado em Sipar, e onde esteve ausente, ele ordenou a seu ajudante, que lá se encontrava. Chegou em Sipar um barco carregado de vinho. Compre-me por 10 ciclos e, trazendo-o para mim, venha me encontrar em Babilônia. 10 ciclos que, entende-se, servia na época de numerário, com o que era possível pagar cerca de 2.500 litros de grão. A cotação do vinho era, portanto, alta. Outros documentos nos mostram que ele era vendido a pelo menos um ciclo por cada 20 litros, ou seja, pela soma que lhe era atribuída, a UNE devia trazer a seu patrão aproximadamente 300 litros de vinho, volume relativamente modesto, afinal, e que reforça que, se era objeto de tráfico, o vinho não era, ou ainda não era, ao menos na Mesopotâmia, no mercado, um produto, digamos, de luxo, sobretudo raro, reservado aos ricos e grandes deste mundo e do outro. Parece que, com o tempo, como o gosto era facilmente contagiado, o uso do vinho se disseminou cada vez mais. Como se pensa, mas necessariamente calcada nos hábitos correntes, para não se tornar ininteligível, o herói do dilúvio, rei do país, querendo recompensar seus súditos que haviam construído o barco sobre o qual ele devia salvar-se, oferece a eles, ao final, um grande banquete, no qual serve-lhes vinho e cerveja fina. Essa narrativa em seu milênio antes de Cristo. Mas pode remontar a mais alguns séculos. Ela traduz, portanto, os costumes do tempo, fazendo do vinho uma bebida de valor facilmente oferecida pelo rei àqueles que quer festejar ou recompensar prática que reencontraremos em breve, desde o primeiro terço do segundo milênio antes de Cristo, nas regiões vizinhas. O mesmo costume se constata em outra extremidade da história, cerca de 540 a.C., quando se gaba de ter distribuído igualmente pão e carne, cerveja fina e vinho aos operários que lhe haviam edificado o templo.
Talvez não seja o que chamaríamos de uma bebida comum, mas ao menos seu uso generalizou-se, mesmo que seja preciso considerá-lo uma porção preciosa e festiva, um pouco como tratamos o conhaque. Em uma época de diretório da vida devota. Dúvida o que se deve fazer ou não a cada dia do mês para atrair para si o favor dos deuses. É tido como desaconselhável em certos dias beber vinho, o que prova ao menos que, no resto do tempo, qualquer um era livre para bebê-lo. Essa espécie de aclimatação do vinho da Mesopotâmia ainda se revela por outros traços eloquentes que vão a ponto de acusar um gosto cada vez mais rebuscado e exigente. Assim, o vinho é frequentemente associado a qualificativos relativos, sua força, sua delicadeza, que supõe um notável refinamento, que, diga-se de passagem, em nada espanta em relação ao país do qual provém, datadas de aproximadamente 1600 anos antes de Cristo. As mais antigas receitas culinárias de uma surpreendente gastronomia. Distingue-se vinho velho. Distingue-se, pois, o vinho jovem do vinho velho. Não é de resto certo que esse último epíteto, diferente de nossa maneira de ver, seja laudatório. Pode ser que se trate de vinho envelhecido e passado. Há vinho de qualidade, ou seja, bom, de bom gosto, e há, ao contrário, ordinário. De segunda, diríamos, vinagre. Conhecem-se aparentemente adicionados a mel, o açúcar da época, e até mesmo vinho amargo, por adição provável de ervas e sumos de ervas. Talvez a murta. Na ordem da cor, que implica evidentemente uma diferença de gosto, há vinho claro, branco, deve haver ao menos duas variedades, Samu e Simu, com nuances olho de boi, por exemplo. Por outro lado, com o tempo, desde a metade do segundo milênio antes de Cristo, distinguem-se regiões produtoras e até mesmo algumas peculiares, por exemplo. Na maior parte dos casos, os vinhos são importantes de diversas regiões do norte, em particular a bebida favorita do rei de Mari. De fato, se deixarmos de lado a Baixa Mesopotâmia
que até agora nos reteve, e subirmos para o norte, a região do vinho em nossa documentação aumenta. Tomemos a cidade e o reino de Mari, que florescia desde o 3º milênio a.C., mas cujos arquivos abundantes encontrados, cerca de 15.000 tabuletas, datam apenas dos últimos tempos de sua existência autônoma, entre 1780 e 1750 a.C., mais próximo dos semitas, sírios e, de resto, etapa quase obrigatória daquelas entre eles que cresciam mais para o sul, na direção da Mesopotâmia. Ali se haviam mantido no plano da língua, dos costumes e da religião vários traços particulares, mas falava-se, escrevia-se, vivia-se e pensava-se sobre uma base em grande parte francamente babilônica. É contudo impressionante que, diferentemente da Babilônia, sobretudo na mesma época, o vinho seja mencionado com muito mais frequência do que a cerveja e apareça excetuando-se a água como a bebida favorita. O rei, o maior proprietário do país, tinha reservas consideráveis em seus armazéns, tão vigiados e trancados quanto os de seus tesouros. Essas reservas eram alimentadas em parte por meio dos presentes mais ou menos obrigatórios, provenientes de outros soberanos, amigos ou aliados, ou de simples particulares desejosos de atrair para si os favores reais, mas principalmente por meio de compras feitas de comerciantes importantes especializados, semelhantes aos da Baixa Mesopotâmia. Dessa forma, o vinho parece ter circulado muito na região e em seus arredores. Ele era guardado e transportado, como na Baixa Mesopotâmia, em vasos de terra cozido chamados de carpatu, que traduzo por ânforas, uma vez que a palavra jarro me parece remeter a recipiente volumoso demais. A carpatu comportava geralmente 10 litros, e sua regularidade de volume levou-a a ser a unidade corrente de medida do vinho. Vêem-se esses bidões circularem ora em pequenos números 1, 2, 4, 5, 10, ora em quantidades muito mais impressionantes, até 500, 600. Parece que houve também na região de Mari algumas expressões vitivinícolas, mas vinho não devia ser produzido ali em quantidade grande o bastante para satisfazer a demanda. Era então importado, principalmente do norte, da região sírio-armênia. Saía, sobretudo, do grande porto fluvial de Carquemish, descendo o Eufrates. Havia até mesmo toda uma flotilha de vinho, especializada para esse transporte e para o de algumas outras mercadorias.
em particular o meu, que faziam vir da mesma região, onde parece ter nascido objeto de uma produção abundante, ao passo que em Mari e mais ao sul conhecia-se pouco ou nada da apicultura. Recuperamos um dossiê referente às idas e vindas dessa flotilha, com as diversas punções de prata ou naturais que as autoridades do momento da passagem realizavam no carregamento, como o direito do pedágio ou da aduana. Mantinha-se uma contabilidade minuciosa desse tráfico de vinho. O rei definitivamente o dirigia, mas era a prerrogativa de alguns negociantes especializados que conhecemos por vezes pelo nome. Um deles, por exemplo, o certo de Meptum, em vista das somas deixadas aos aduaneiros, teria importado, em um período relativamente curto, 2.300 ânforas de vinho. Outro, Sameta, tinha ao mesmo tempo escritórios em Mari e em Terca, no Eufrates, cerca de 50 quilômetros ao norte. Nas adegas reais, entradas e saídas de ânforas de vinho eram objeto de minuciosa contabilidade por meio de recibos e bonificações de saída. Em 26 do mês de Quisquiçu, recebida uma ânfora de vinho enviada ao rei pelo governador do distrito de Sagarantum, em 20 do mês de recebidas 28 ânforas de vinho, 10 de mel e 10 de óleo, enviadas pelo rei de Carquemish, assim como 20 ânforas de vinho, 2 de mel e 2 de óleo, enviadas pela senhora Nagatu. Restam-nos até mesmo registros recapitulativos das entradas e saídas. Em dado período, com o estabelecimento de balanços, o rei distribuía o vinho, bebida distinta, assim recebido ou comprado. Enviava aos aliados, como uma vez ao famoso Hammurabi, soberano da Babilônia. Oferecia também a seu pessoal, seus soldados, servidores e funcionários. Encontramos, por exemplo, uma tabuleta, infelizmente em mau estado, que contabiliza as ânforas de vinho a que tiveram direito para consumo próprio líderes de missões no decorrer de sua visita. Eles chegam a uma etapa, recebem uma ânfora e, quando terminam, recebem outra para a etapa seguinte. É possível, mas apenas possível, que o rei de Mari, à mesa para as refeições, só tenha bebido cerveja e um tipo particular, alapano. Nesse caso, pode-se pensar em uma espécie de ritual importado da Mesopotâmia, mas devemos acreditar, e outros textos
o mostram bem, que ao menos fora da mesa, pelo prazer, sozinho ou acompanhado, quando recebia estrangeiros ou para a própria família. Ele usava as reservas de suas adegas. Tinha até mesmo suas preferências. Assim solicitou, uma vez que lhe preparassem vinho de acordo com seu gosto, isto é, enólogos, vinheiros e comerciantes. Estamos na página 133. Nas adegas, o vinho era submetido a um certo número de manipulações, cujo propósito ou andamento, infelizmente, nem sempre compreendemos. Esvaziamento e limpeza das ânforas, trasfegas, tiragem, seleção. Ele era separado, misturado com diversos gostos e graus de força. Uma ânfora de vinho tinto diz uma espécie de nota de adega, vinho diferente, o que deu 7 ânforas. Filtravam-se os sedimentos e eliminava-se a borra. E pena que não tenhamos encontrado, como no caso da cerveja, sequer pequenos fragmentos de um manual do adegueiro. Uma vez que havia especialistas que conhecemos às vezes pelo nome, em particular por presidir a todas essas manipulações e testar o vinho, o qual podia então ser fechado e selado a fim de ser conservado ou expedido. Estaríamos, portanto, bastante distantes da situação da Baixa Mesopotâmia. A cerveja parece ter cedido terreno ao vinho alcoólico. A situação é a mesma na época, um pouco mais acima, cerca de 200 quilômetros ao nordeste, na cidade de Caranã, também há pouco tempo explorada. O próprio nome é evocativo, vinosa. O vinho desempenhava aí um papel ainda maior. Era consumido pelo rei durante as refeições e era também uma porção generosa, louvada na ocasião de comemorações festivas, não apenas nas festas litúrgicas, mas em diversas circunstâncias, particularmente nos de uma missão bem-sucedida, na audição de cantores, menestréis ou aedos, e em outras festividades noturnas, ou então em ofertas de vinho feitas pelo rei, de acordo com sua vontade, à sua filha, a uma doméstica, às cantoras. Vê-se de uma escavação a livros encontrados que o quadro da importância e do uso do vinho na antiga Mesopotâmia vai sendo completado com novos traços. Vou-me embora, então, fazer uma boa refeição. Terminemos essa parte norte do país só conquistou importância e autonomia política a partir da segunda metade do segundo milênio a.C., até sua ruína
e seu retorno à dependência da Babilônia em 609 a.C., pouco menos de 1000 anos, em certo sentido fazia geograficamente parte da zona sírio-armênia, tão favorável à cultura, ainda que as regiões ali preferidas fossem sobretudo as de origem síria. O rei aí também tinha grandes reservas e provisões de vinho. Em uma carta, um de seus servidores lhe pergunta o que fazer com os novos fornecimentos. Há uma quantidade enorme, diz ele. Onde devo colocá-lo? Em outra carta, é sabido que seu soberano, em mau estado, perder o apetite, o encoraja e deseja a ele que se sinta rapidamente melhor e que reencontre o prazer de comer e beber, que ele possa pensar o mais breve possível. Bem, e a festa do início do mês, vou-me embora então fazer uma boa refeição, literalmente comer e beber vinho. O vinho é igualmente aí também uma das matérias preferidas dos presentes ofertados pelo rei àqueles que desejam recompensar ou homenagear. Encontramos amplos fragmentos de 780 a.C. das distribuições regulares de vinho a todos os funcionários e servidores do rei, hierarquicamente classificados e homenageados, cada um deles com uma quantidade de nobre porção proporcional à sua importância na hierarquia social e administrativa. 1 litro com muita frequência, 1 e 5, 10, às vezes 30. Todos são servidos. Por volta de 870 a.C., o rei Ashur-nasir-apal II a.C., depois de ter mandado renovar inteiramente sua capital, Nimrud, conta em uma estreia famosa como ofereceu não apenas à sua corte e a seus altos funcionários, mas a todos aqueles que haviam participado das obras, aos próprios habitantes da cidade, uma refeição pantagruélica, com 69.579 talheres. A esteia enumera, não o menu, que pena, mas a lista qualificada dos produtos consumidos. A cerveja e o vinho estão no mesmo nível. 1,000 litros de vinho, uma gloriosa bebedeira. É verdade, como podemos ver, que até mesmo no último milênio da sua história e em seu território setentrional, tomado na grande zona vitivinícola, a Mesopotâmia permaneceu fiel à sua venerável cerveja, vários séculos após o desaparecimento de sua antiga, alta e milenar civilização. Os habitantes do país ainda eram apegados, feita essencialmente para a cultura em grande escala de cereais.
Com efeito, restam nos arquivos de uma comunidade judaica instalada durante vários séculos na terra outrora ocupada pelos babilônios. Não apenas esses documentos acusam claramente o consumo preferencial de cerveja, como neles se encontra, entre outras coisas, a declaração de um rabino, Johanan, de acordo com quem, se os habitantes do país, antigos e contemporâneos, sempre haviam sido preservados do que ele chama de lepra, deviam isso à sua inveterada adaptação à cerveja. Não havia errado. Mesmo que tenha sido levado a regiões mais ao norte, o vinho não conseguiu superar na Mesopotâmia uma antiga e obstinada fidelidade à cerveja. Mas ele já era suficientemente forte, atraente e deleitável para conquistar um lugar privilegiado, devido ao qual podemos ter uma pequena ideia de sua mais antiga história. E assim nós concluímos no canal Curta, Comenta e Compartilha, e em breve nós traremos a quarta parte, que será o nascimento de Deus, o capítulo 1. Deus é mediterrâneo? Então, vamos saber como isso vai se proceder em breve. Obrigada por ter ficado até o final. E fica conosco, ainda tem mais.